Bom dia, boa tarde, boa noite, dia 3 do Devocional. Hoje eu tô aqui para falar sobre o que dirige a sua vida. Deixa eu anotar aqui. Bom dia, Lorena, Caroline, Ricardo, mãe, pai agora. Bom dia, Carol. Bom dia, Meire. Eu vou fixar aqui, bom dia, Rô. Vou fixar aqui nos comentários o tema da live para quem for entrando durante. Hoje nós vamos falar sobre o que dirige a sua vida. Quem tá entrando já me ajuda com os aviõezinhos. Convidem mais pessoas para estar aqui, para ter esse momento especial de conexão. Os 2 primeiros dias foram muito especiais. Ontem foi um dia que eu me emocionei muito. Quem tava aqui ontem? Como é que tá? Como é que passou? Ontem a gente encerrou com um exercício bem profundo, muito especial. Então hoje é o dia 3, né, que nós vamos falar do que dirige sua vida. No primeiro dia nós falamos que tudo começa com Deus e não com nós. Bom dia, Janaína. Que a gente precisa olhar mais à nossa volta, né, pra gente entender o nosso propósito a partir de onde a gente tá, onde a gente foi colocado, qual que foi a missão que nos foi confiada, né? E aí no primeiro dia a tarefa era: como é que eu vou fazer para me lembrar no meu dia a dia de que eu vivo para cumprir os propósitos de Deus na minha vida e não os meus? Que legal, gente, que vocês estão aqui. Felizona com a presença de vocês. Então essa foi a tarefa do primeiro dia. Como é que eu vou fazer para me lembrar que eu tô aqui para cumprir os propósitos de Deus, não para viver para mim? E o que está me distraindo da minha conexão com Deus? Consuma está gravado o primeiro dia. Inclusive eu criei um destaque no meu perfil, tá? Então tá bem facinho de achar. Qualquer coisa você me manda mensagem depois que eu te mando, mas tá bem facinho de achar. O primeiro dia também foi importante pra gente se colocar nessa postura, porque as pessoas elas sentem muita falta dessa conexão com Deus. Essa conexão com Deus ela nos alimenta num nível que nada na vida consegue, e eu acredito que quem tá aqui já tá experimentando isso. Claro que em 40 dias muita coisa vai melhorar. Esse devocional foi muito importante na época que eu fiz pra mim. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre como às vezes a gente vive uma vida buscando preencher vazios que na verdade nem existem, né? Então esse foi o primeiro dia, né? Foi lembrar que a gente não vive para nós mesmos. Ai, que legal, Meire. Olha, pra mim tá sendo especial, viu? Meu Deus. No segundo dia, que foi ontem, foi falado que nós não somos um acidente. Ninguém é um acidente. Ninguém nasceu por acaso, à toa. Todo mundo nasceu com um propósito muito específico. Todo mundo foi muito planejado por Deus. Tanto é assim que tem muitas pessoas que querem ter filhos e não têm, né? Eu sou uma pessoa que eu ainda não engravidei e não é porque eu não quero. Mas o que eu entendo? Que eu vim para viver os meus propósitos ou os de Deus? Eu vim para viver os propósitos de Deus na minha vida, então eu vou engravidar se esse for o propósito de Deus para mim.
Então é sobre isso, né? E até ontem eu recebi um depoimento por direct, falando que eu preciso continuar falando de Deus e tal, e isso é uma coisa que eu queria faz tempo, mas foi agora que eu me senti realmente pronta para compartilhar esse lado. E como Deus sempre manda sinais, né? Os sinais vêm e as pessoas vêm e falam comigo e eu sei que é dele. Então ontem eu recebi e foi muito importante para mim aquela mensagem. Até não sei se a Angélica tá aqui já, mas provavelmente depois ela vai ver a live e vai ficar sabendo disso. Então, gente, bom dia para quem tá chegando, para mais um dia aqui. Vou mandar meus aviõezinhos, inclusive até, deixa eu tirar aqui a seleção, porque tem pessoas que... Acho que minha mãe já tá aqui. Tá bom. Mandei meus aviõezinhos. Mandem para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam, para que essas pessoas também possam estar aqui. A gente pode obrigar elas a querer fazer esse movimento? Não, mas a gente pode convidar, a gente pode abrir a porta, que foi a decisão que eu tomei quando eu decidi fazer o devocional, né? Eu tinha certeza que na quarta-feira de cinzas ia estar só eu e o Ricardo aqui, mas não foi isso que aconteceu, né? Então cabe a nós deixar a porta aberta, quem vai entrar não tá no nosso controle. E é através dessa visão espiritual do mundo que a gente se fortalece realmente, que a gente sai da superfície, porque a minha crença é de que nós somos espírito. Tudo que eu já estudei sobre isso me confirma isso, né? De que nós somos espíritos, estamos numa jornada terrena e material, mas essa jornada aqui não é um fim nela mesma. E se a gente começa a encarar a nossa jornada aqui como um fim em si mesma, eu estou vivendo isso aqui só para isso aqui, é isso aqui e acabou, a gente vai viver uma vida confusa, uma vida pesada, porque não é sobre isso, a gente está na busca errada. E é a partir da conexão com a nossa essência que a gente entende o que é realmente importante, o que é realmente essencial e quem a gente realmente é. Porque a vida fica infinitamente mais simples quando a gente sabe quem a gente realmente é. E hoje, o tema de hoje, que é o que dirige a sua vida, é um tema um pouco mais prático, tá? Então hoje no final da live eu vou propor um exercício para vocês prático. Quem puder pegar papel e caneta, já pega papel e caneta, porque daí já vai fazendo aqui enquanto eu vou fazendo os meus comentários, mas também dá para fazer depois, tá? Porque a instrução vai ser bem simples. Então 7:09 agora. Posso começar? Vamos começar? Então vou começar com a leitura. E todos os dias, quando eu vou começar com a leitura, eu faço um combinado, que eu preciso de vocês, né? Qual que é esse combinado? Parte da live eu vou ler o livro, que hoje são umas 6 páginas. Acho que são 6. A Mora tá participando dessa live. Nessa parte da leitura, eu sei que nem todo mundo tá com o livro aí. Então, se eu estiver sendo muito rápida, se não estiver fazendo sentido para você, se você quiser que eu volte em alguma coisa, que eu explique alguma coisa, é só me falar, tá? Eu só vou saber o que tá chegando para vocês com essa troca, tá? Combinado? Posso começar então? Me manda um coraçãozinho aí que eu começo. Então, bora começar. O que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás de sucesso é a inveja.
Eclesiastes. O homem sem propósitos é como um barco sem leme, um vira-lata, um nada, um ninguém. Thomas Carlyle. A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige a sua vida? Nesse exato momento, é possível que um problema, uma urgência ou o fim de um prazo determinado estejam direcionando você. É possível que uma lembrança dolorosa, um temor ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Centenas de circunstâncias, valores e emoções podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Então já vai pensando aí, tá? Vai ouvindo e pensando o que tá me dirigindo? O que mais me preocupa? O que mais ocupa minha energia, minha atenção? O que mais talvez me incomoda? O que mais talvez me move hoje? O que tem dirigido a sua vida? Muitos são dirigidos pela culpa. Algumas pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a vergonha. Dirigidas pela culpa, são manipuladas pelas lembranças. Permitem que o passado controle o futuro frequentemente e punem a si mesmas, sabotando o próprio sucesso. Quando Caim pecou, sua culpa o afastou da presença de Deus, que disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Esse quadro descreve a maioria das pessoas hoje em dia: andar pela vida sem propósito. Somos produto de nosso passado, mas não precisamos ser prisioneiros dele. O propósito de Deus não é restringido por nosso passado. Ele tornou um assassino chamado Moisés num líder e um covarde chamado Gideão num corajoso herói. Também pode fazer coisas maravilhosas com a sua vida. Deus é um especialista em dar às pessoas um novo começo. A Bíblia diz: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Deus não castiga, Deus não julga, Deus não condena, Deus educa. Tem um livro que é uma revelação do Espírito Santo para os autores, que se chama Um Curso em Milagres, que ele fala que não existe pecado. Ele fala que a Bíblia é um livro divinamente inspirado para os estudiosos desse livro, mas tanto a Bíblia quanto esse livro que eu estou lendo são escritos por pessoas como eu e você, né? E está sujeito a interpretações dela. Então ele fala que a Bíblia interpreta o pecado como algo a ser combatido, como algo a ser reprimido. E para esse livro, o Curso em Milagres, que foi inspirado pelo Espírito Santo, o pecado, ele é só um erro. E por que Deus não nos condena? Porque Deus conhece o nosso coração. Ele conhece as nossas feridas, Ele conhece as nossas fraquezas. A gente não precisa dar explicação para Ele. A gente só precisa dar permissão, a gente só precisa baixar a cabeça e ser humilde para dar permissão para Ele atuar na nossa vida. Mas Deus sabe que quando a gente erra segundo aquela consciência que a gente tem, segundo o que a gente consegue fazer. Normalmente quando a gente faz mal para outra pessoa, não é porque a gente quer fazer mal para outra pessoa, é porque é o que a gente conseguiu fazer naquele momento. É ou não é? Então, Deus não quer que a gente fique mergulhado em culpa, mas Deus quer que a gente aprenda algo com isso.
Que a partir de um mal que a gente fez, a gente produza um bem para compensar. Coisas ruins saem de... coisas boas saem de coisas ruins. Só que se a gente fica mergulhado nessa condenação interna, nessa culpa, nesse julgamento, a gente não anda para frente. E é isso que a gente precisa fazer. O nosso objetivo, o nosso destino não é ficar perfeitos. Nós não somos perfeitos. Nós somos limitados, somos imaturos, somos seres em eterno crescimento. E vamos cometer muitas vezes os mesmos erros várias vezes, né? Então, às vezes a gente começa a tomar consciência na vida, às vezes a gente começa a se perceber mais, porque quanto menor é o nosso nível de consciência, mais a gente acha que tudo que nos incomoda vem dos outros. E aí a gente começa a tomar mais consciência, a amadurecer mais e perceber que, puxa, fui eu que me coloquei nessa situação. Eu também estou alimentando essa situação. E aí a culpa pode ser paralisante. E é por isso que eu falo que a gente precisa trazer gentileza, amorosidade e compreensão para a nossa vida, senão o nosso crescimento vai estacionar. Por quê? Porque vai chegar uma hora que a gente vai perceber que não importa o quanto a gente se esforce, a gente vai continuar errando. Cada vez menos, e é por isso que a gente precisa também de exercícios da psicologia positiva e do coaching, que são exercícios de você anotar tudo de bom que você tem conseguido fazer, todas as evoluções que você nota em você, porque isso te dá força para continuar. Então, às vezes, você vai sofrer por causa de um erro que você cometeu. Mas quando você volta para os seus exercícios, para suas anotações, você percebe que, puxa, mas antes, olha o erro que eu cometia. Esse erro aqui eu não cometo mais. Então, a meta é a gente cometer o quanto possível erros diferentes. Porque a gente tá o tempo todo sendo... Exatamente, Tainá, a gente precisa ser autorresponsável, mas a gente precisa perdoar. Se perdoar e perdoar o outro. Então, a gente não precisa... Essa questão da culpa, ela é um reflexo... Na verdade, é o quê? Que é a culpa? É a não aceitação, é a resistência. Então, enquanto eu tô na culpa, eu não tô no fluxo da vida. O fluxo da vida é aprender, reparar, não fazer mais, fazer algo de bom, fazer melhor da próxima vez. Só. A partir do momento que eu fico remoendo, que eu fico me culpando, eu estou num estado de resistência com aquilo que é. E tudo que é está a serviço do meu crescimento. Então eu não estou a serviço do meu crescimento quando eu fico me culpando. Certo? Vamos passar para o próximo então. Então algumas pessoas acabam sendo dirigidas pela culpa, muitas pessoas. Muitas pessoas são dirigidas em sentido contrário pelo ressentimento e pela raiva. Elas se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Em vez de aliviar a dor por meio do perdão, elas ficam revivendo a dor em pensamento. Quando dirigidas pelo ressentimento, elas se calam, interiorizam a raiva, enquanto outras se irritam e agridem outras pessoas. Ambas as reações são nocivas e inúteis. Ou seja, você fica com raiva e se fecha e não se abre mais para aquilo que te feriu. E com isso você se priva também da oportunidade de talvez olhar aquela pessoa, aquela situação por um olhar diferente que você não tinha. E a sua chance de ficar ali paralisado, estagnado no ressentimento é muito maior. E o ressentimento é uma fraqueza minha muito grande. Eu tendo a ficar ressentida. Então eu faço um esforço sempre muito grande no contrário da minha reação natural, instintiva. Se eu tô com raiva de uma pessoa, eu vou lá e mando mensagem para aquela pessoa. Eu marco um encontro com aquela pessoa. Porque eu não quero ficar ressentida com ela. Eu quero poder abrir meu coração de novo e perceber que eu estava errada.
Então, às vezes, a gente precisa olhar sim para as nossas fraquezas. E eu já tive muito presa na culpa também, mas isso já faz mais tempo. O ressentimento eu acho que ainda me pega. E na culpa foi isso. Um dia eu tava, na verdade eu me toquei dessa questão da culpa um dia que eu tava tão decepcionada comigo mesma que eu tava com vontade de parar de lidar com o autodesenvolvimento, com o meu próprio principalmente. Eu tava com vontade de assim, tava muito pesado pra mim. Porque eu comecei a notar nas pequenas coisas as minhas falhas, comecei a notar o quanto eu tenho defeitos. E aí eu pedi pra Deus mandar um recado pra mim, eu tava com um livro na cabeceira da minha cama. E esse livro tava num parágrafo que falava bem assim: se a gente se magoa com muita facilidade, a gente fica esperando uma perfeição das pessoas que nem a gente mesmo tem. E a gente acaba levando os nossos erros muito a sério, como se a gente precisasse ser perfeito, para ser bom, para ser digno. E quando eu li esse parágrafo, que foi quando eu caí na risada, porque daí eu entendi que eu tornava a minha vida pesada porque eu estava sempre num nível de exigência muito alto comigo e com os outros também, só que eu não percebia. Então, qual que é o sintoma que isso me causava? Eu estava constantemente decepcionada, eu estava constantemente decepcionada comigo, eu estava constantemente decepcionada com os outros, porque a minha expectativa era sempre muito alta. E aí eu comecei a ver que era sobre baixar as minhas expectativas, era sobre ter mais paciência, era sobre conviver mais com as coisas como elas são e não como eu acho que elas deveriam ser. Tá fazendo sentido, gente? Vocês me respondam, hein? Ah, então tá bom. O ressentimento sempre machuca mais o ofendido do que a pessoa que o ofendeu. E enquanto o ofensor provavelmente já se esqueceu do insulto e seguiu em frente, você continua angustiado em sua dor, perpetuando o que aconteceu. Ouça, aqueles que o magoaram no passado não poderão continuar a feri-lo a menos que você se agarre à dor por meio do ressentimento. O que passou, passou. Nada pode mudar o passado. Você apenas se machuca com a amargura. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e o mande para bem longe. A Bíblia diz: ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Voltando para essa questão do como perdoar as feridas que alguém te causou. Eu ia falar exatamente disso agora, que legal, né? Eu tava falando aqui, Thay, não sei se você pegou, que eu tava falando que pro livro Um Curso em Milagres, que é uma revelação do Espírito Santo, para Deus não existe pecado, existe erro. Nós não pecamos de propósito. A pessoa que peca com a gente, ela não peca de propósito, ela peca de acordo com a consciência que ela tem daquilo que ela consegue fazer naquele momento. Então, quando eu, Tainá, machuco uma pessoa, não é porque eu quero machucar aquela pessoa, é porque às vezes eu não consigo agir diferente por algum motivo, porque talvez eu esteja dentro de uma armadura, porque talvez eu não tenha consciência o suficiente, porque talvez eu não esteja num bom dia, talvez porque seja uma questão muito sensível minha que eu ainda não me curei. E quando alguém magoa a Tainá, o sistema é o mesmo. É o mesmo. Então a pessoa, ela me magoa porque ela não se importa comigo, porque ela não pensou no mal que ela ia causar? Não, mas é o que ela conseguiu fazer naquele momento. Ela é uma pessoa tão humana quanto eu, que tem uma história que eu desconheço, que tem dores que eu desconheço. E foi o que ela conseguiu fazer naquele momento. Então eu, Tainá, como que eu faço isso? Se eu percebo que eu tô muito magoada com alguém, eu me forço,
assim que eu me sinto pronta para não discutir sobre isso, porque eu sou um pouco reativa também se eu não prestar atenção. Então, quando eu me sinto pronta para estar junto com a pessoa sem julgar algo na cara dela, eu dou um jeito de estar com essa pessoa, porque eu vou ouvir essa pessoa e eu vou me reconectar com a humanidade dessa pessoa. Não tem como eu me reconectar sem eu me forçar, porque eu vou estar muito autocentrada. Eu preciso sair de dentro de mim um pouco. Eu preciso olhar para aquela pessoa, ter a oportunidade. Então, as pessoas que mais nos fazem mal, e quando eu comecei a produzir conteúdo, eu tinha muito medo do julgamento, muito medo. E ele sempre veio. E hoje, o que eu percebo quando alguém me julga, quando alguém me condena, quando alguém tenta me diminuir? O que eu percebo? Que isso vem de um lugar que às vezes eu falei algo que tocou numa ferida tão sensível da pessoa que a pessoa precisa me atacar. Então, qual que é o remédio para o ressentimento? É a compaixão pela dor do outro, porque todo mal, ele é causado por um mal anterior que o outro sofreu ou está sofrendo. Então, quando eu consigo ter compaixão por isso, puxa, essa pessoa está me fazendo mal porque ela está em sofrimento em relação a alguma coisa. E algo que eu fiz tocou nessa ferida dela. Então, fica muito mais fácil para mim. Faz sentido, Tainá? Eu preciso estar em dia comigo mesma, eu preciso me cuidar, eu preciso sair da resistência de isso não deveria ter acontecido, essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Eu preciso viver esse luto, viver o luto da expectativa que eu tinha e que não foi atendida, com amorosidade, me permitir chorar, ficar triste, me recolher por um tempo, ser amorosa, deixar isso fluir. Porque o ressentimento também é dessa resistência. Eu preciso fluir, deixar essas emoções passarem por mim. Elas vão passar. E vão passar, vão ficar para trás, né? E se eu estiver com essa pessoa e ela não se arrepende, não vê nada de ruim, aí não é mais uma questão de compreender e perdoar. É uma questão de se você está disposta a talvez passar por isso de novo. Para quem está quebrado, até abraço machuca. Exatamente. Então a gente precisa cuidar das nossas feridas. A gente precisa, às vezes, por exemplo, quando eu falei que eu tô magoada com alguém, eu tento falar com a pessoa. Isso não quer dizer que eu vou conviver com pessoas que ficam me machucando, né? Isso não quer dizer que eu vou fazer isso imediatamente, antes de viver meu luto, talvez antes de chorar, antes de me acalmar. Então a gente precisa cuidar do nosso estado, porque veja, o que vai me machucar não depende só do que o outro fez. Então, por exemplo, hoje eu estou na internet, exposta ao julgamento das pessoas. Se eu vou sofrer com o julgamento ou não, também tem a ver comigo, não faz sentido isso? Eu poderia sofrer muito, não poderia? E poderia não sofrer nem um pouco, não poderia? De acordo com os meus recursos internos, de acordo com o que eu venho carregando. Então, parte de perdoar também é o quanto que eu tô cuidando dos meus recursos internos. Porque se eu não tô me cuidando, se o meu diálogo interno é tóxico, se a minha rotina não é saudável, se eu não faço nada que me faz bem, não tenho pessoas que estão pra mim, pessoas com quem contar, conteúdo que me inspira, se eu tô só me drenando, se eu tô só me distraindo, se eu tô só me sabotando, que recurso interno que eu vou ter pra perdoar? Seja a mim mesma, seja o outro. Então a gente precisa, nesse processo de perdoar, a gente se responsabilizar pelas nossas emoções e saber que tá tudo bem a gente não gostar de tudo, tá tudo bem a gente sofrer de vez em quando, mas quem tem que cuidar de nós mesmos nessas ocasiões somos nós. Então, se alguém me faz mal, quem vai cuidar da Tainá? A pessoa tem que vir atrás de mim? Não. Quem tem que cuidar da Tainá sou eu. Porque eu sou muito importante na minha vida. Sem eu na minha vida nada acontece. Eu preciso entender isso. E eu preciso cuidar dessa pessoa tão importante pra mim, né? Então, o maior sofrimento, na verdade, ele vem da resistência, tá? A partir do momento que eu consigo aceitar, que eu consigo ser amorosa comigo, porque como nós não somos educados emocionalmente, nós tendemos a resistir muito às emoções negativas, né? A gente não quer sofrer.
Então a gente entra em guerra com a vida toda vez que a gente tem uma emoção negativa. Alguém falou uma coisa que eu não queria, alguém não fez algo que me prometeu, eu fico mal. Aí a pessoa vira o vilão da minha vida. Sendo que na verdade eu posso simplificar essa situação perguntando, o que eu tô sentindo agora? O que eu posso fazer por mim para passar por isso? Com amorosidade, com o máximo de leveza. Tá? Muitos são dirigidos pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas e de expectativas fantasiosas, do crescimento num lar extremamente severo ou mesmo de predisposição genética. Independentemente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr riscos. Em vez disso, comportam-se de maneira cautelosa, evitando arriscar-se e tentando manter o status quo. O medo é o encarceramento voluntário, que o impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Você deve agir contra isso com as armas da fé e do amor. A Bíblia diz: no amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores, medo da morte, medo do julgamento, podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Olha que forte isso. Então, qual que é o remédio para o medo? O remédio para o medo é o amor maduro. É o amor de propósitos. É o amor de Deus. É o amor da doação. É o amor do serviço. Isso tira muita força do medo. A gente não consegue eliminar o medo e nem nenhuma emoção negativa, mas a gente consegue administrar. Então, quando eu tomei a decisão, por exemplo, de fazer esse devocional, eu fiquei com medo. Eu achei que ninguém ia estar aqui nesse horário, logo depois do carnaval, né? Mas o que me fez estar aqui, acima de tudo, foi o amor. O amor justifica, o amor é um grande porquê. Então, sempre que eu falo de propósito de vida, o motivo do teu propósito é tão importante quanto o seu propósito. Porque cumprir o nosso propósito não é fácil, viver não é fácil. Só que se a gente sabe por que aquilo é importante, por que a gente se comprometeu, o nosso comprometimento é muito maior. Faz sentido? Agora, se você não está fazendo aquilo por amor, você está fazendo aquilo por medo, você está fazendo aquilo porque você quer suprir um vazio, que é o que a gente vai falar nos próximos itens, aí o medo vai te paralisar, mas eu vou comentar isso depois que eu ler os próximos, tá? Muitos são dirigidos, nós estamos falando aqui, para quem está chegando, do que dirige a sua vida. Então, muitos são dirigidos pela culpa, muitos são dirigidos pelo ressentimento, muitos são dirigidos pelo medo, e o amor resolve tudo isso aqui, né? Muitos são dirigidos pelo materialismo. O desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. O impulso de sempre querer mais se baseia na concepção equivocada de que possuir mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Contudo, são expectativas falsas. Os bens materiais trazem felicidade apenas temporária. A situação de constante tranquilidade acaba gerando tédio, e então passamos a desejar novidades, coisas maiores e melhores. O quanto que você vive hoje na sua vida não foi um sonho para você. Talvez 3 anos atrás,
talvez 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, a família que você tem, os bens materiais que você tem, quanto do que você vive hoje você já não sonhou? E você usufrui dessa conquista diariamente ou você está sempre olhando para a próxima? O quanto que você já não sonhou, talvez, com o carro que você tem? E hoje você continua amando esse carro ou você está olhando para o próximo que você quer ter? E isso te tornou mais importante? Isso te tornou mais... Isso preencheu algum vazio seu por dentro? Muita gente vai pra vida perseguindo loucamente coisas e objetivos, não de uma perspectiva de amor, de se desenvolver, de crescer, de contribuir, mas de uma perspectiva de preencher vazios. Nunca vão conseguir preencher. Por quê? Porque nós não temos vazios. Nós achamos que temos, são ilusões da nossa mente. De acordo com o que a gente vai passando e a gente vai se rotulando e a gente vai resistindo àquilo, puxa, isso não podia ter acontecido comigo, eu nunca mais quero passar por isso, mas você passou por isso e continua sendo quem você é. Você não mudou, só que a sua mente se convence de que você mudou, de que você sofreu, de que você foi realmente atingido, ferido, diminuído por aquilo que te aconteceu. Mas isso é a realidade ou é a sua mente? Por isso que não existe essa vida baseada em preencher vazios, ela nunca vai funcionar. O que vai funcionar é a gente expandir a nossa consciência para entender que o vazio não existe. Que tudo aquilo que a gente já passou e não é quem a gente é. Nem o que a gente sofreu e nem os erros que a gente cometeu. E os erros, e ainda pelo contrário, tanto os erros quanto aquilo que a gente sofreu nos moldou. Moldou o nosso caráter. Não é? Também é um mito a concepção de que quanto mais bens adquirir, mais importante serei. Autoestima e riquezas materiais não são sinônimos. Nosso valor não é determinado por nossas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas da vida não são os bens materiais. O mito mais comum a respeito do dinheiro é o de que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. As riquezas podem ser perdidas num piscar de olhos, por uma quantidade considerável de fatores que fogem do nosso controle. A verdadeira segurança só pode ser encontrada naquilo que jamais poderá ser tomado de você, seu relacionamento com Deus. Entender que você veio dele, para ele e vai voltar para ele. Essa é a paz que excede todo entendimento. Não coisas que podem ser tiradas. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Algumas pessoas permitem que expectativas alheias dos pais, cônjuge, filhos, professores, amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos. Por que alguns adultos ainda tentam ganhar a aprovação de pais que nunca estão satisfeitos? Ou porque esses pais têm vazios internos criados pelas mentes deles, ou porque esses filhos estão projetando esses vazios nos pais e acham que esses pais estão esperando X ou Y, quando na verdade muitas vezes esses pais estão esperando o quê?
Esses pais estão esperando que os filhos sejam felizes e não que os filhos sejam felizes sendo X ou tendo X. Mas talvez esses pais carreguem vazios que projetam sobre os filhos. E aí, qual que é a postura saudável, a postura de cura, a postura para sair da disfunção? Pai e mãe, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim e que através de mim vocês vivam novas possibilidades. Que através de mim vocês entendam que não existe vazio. Que através de mim vocês tenham uma vida mais leve, mais livre, mais tranquila. Eu honro vocês fazendo o bom uso e indo um pouquinho além. Fez sentido aí, Isa? Então, quando a gente vive para agradar os outros, muitas vezes essa pessoa que cria uma expectativa em cima da gente, ela não está criando de um lugar saudável, ela está criando de um lugar disfuncional. E a gente querer satisfazer a expectativa dela vai alimentar a disfunção. Então, às vezes, a gente precisa decepcionar com amor. Decepcionar a disfunção, saber que a gente não está decepcionando a essência, mas às vezes aquela pessoa não está conectada com a própria essência e a maior chance que ela vai ter é com o nosso exemplo, vendo que a gente está fazendo diferente, vendo que a gente está fazendo diferente com amorosidade, sem argumento, sem forçação de barra, sem precisar da aprovação dela, mas deixando ela livre para ela inclusive se decepcionar com a gente, tá? Outros são dirigidos pela pressão social do grupo a que pertencem, sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Infelizmente, os que seguem a multidão quase sempre acabam perdidos nela, porque a maioria das pessoas tá assim, né? Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar satisfazer a todos. Ser controlado pela opinião dos outros é uma forma segura de jamais atingir o propósito de Deus para sua vida. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Outras influências ainda podem dirigir sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse: potencial não aproveitado, estresse desnecessário e uma vida não realizada. Essa jornada de 40 dias mostrará como ter uma vida dirigida por propósitos. Uma vida guiada, controlada e direcionada pelos propósitos de Deus. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecer. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres. Sem um propósito, a vida não passa de movimento sem sentido, uma atividade sem direção ou uma série de acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é banal, mesquinha e inútil. Tem um psiquiatra alemão, acho que ele é alemão, que depois ele criou uma corrente da psicologia que se chama logoterapia. Ele foi preso nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial com os judeus, né? Que é uma das grandes tragédias de toda a história da humanidade, uma coisa realmente horrenda que foi cometida por seres humanos contra seres humanos. Eles foram torturados, eles foram submetidos à fome, ao frio, a trabalhos forçados, à humilhação, à violência, né? E o Viktor Frankl foi um desses prisioneiros que foi submetido a tudo isso. E ele já era psiquiatra nessa época. E ele ficou pensando no que ele podia fazer numa situação tão desesperançosa que a família inteira foi presa. É maravilhoso esse livro, né, Carol? E ele se perguntou o que ele podia fazer, o que restava para ele fazer nessa situação tão desoladora em que ele foi separado da família, porque cada um foi para um campo de concentração diferente. E ele se apegou ao que ele ia fazer quando ele saísse de lá.
E ele começou a observar ao redor quem eram as pessoas que suportavam, quem eram as pessoas que lutavam para sobreviver e quem eram as pessoas que se entregavam e morriam. As pessoas que se entregavam e morriam eram as que estavam mais centradas em si mesmas e só no presente, só naquilo que estava acontecendo no momento, só no quanto elas estavam sendo injustiçadas. Quem eram as pessoas que lutavam pela vida e tinham mais chances de escapar depois, como ele acabou escapando? As pessoas que se colocavam a serviço dos outros, que repartiam o pão, que dividiam um sapato, que ajudavam a encobrir alguém que tinha feito alguma falta e podia ser torturado por causa disso. As pessoas que pensavam na própria família todos os dias, porque eu vou voltar para minha família. E o Viktor Frankl, tô até arrepiada contando. E o Viktor Frankl, ele criou uma corrente psicológica com base nisso, da gente colocar sentido mesmo nas piores experiências. E a partir de tudo que ele viveu lá, ele criou essa corrente. Então ele tirou algo muito bom que contribuiu para a humanidade a partir de uma experiência trágica e desoladora da vida dele. E quando a gente olha as coisas por esse prisma, tudo muda. Aquilo que parece ser um fardo, aquilo que parece ser uma injustiça, se torna uma causa na nossa vida. Então, se você tem aquela situação que pesa sobre você, por que não enxergar isso como uma missão que foi confiada a você? Faz toda a diferença. Isso é viver com propósitos. E o Viktor Frankl, ele fala o quê? Que propósito ele é muito mais detectado do que criado. A gente não cria o nosso propósito, a gente identifica o nosso propósito. A partir daquele olhar mais ao redor do que só a mim mesma. As vantagens de uma vida com propósitos. 5 grandes vantagens de se viver com propósitos. Conhecer o propósito da sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida, por isso tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: "Sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo que nem ao menos sei o que é. Tudo que eu sei fazer é sobreviver. Se um dia eu descobrir o meu propósito, aí sim começarei a viver." Sem Deus, a vida não tem propósito. Sem um propósito, a vida não faz sentido. Sem um sentido, a vida não tem relevância nem esperança. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se: "Trabalhei por nada, não tenho nada a apresentar depois de uma vida inteira de trabalho duro." Jó disse: "Meus dias são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois minha vida não vale nada." A maior de todas as tragédias não é a morte, mas é a falta de propósitos na vida. A esperança é tão essencial para a vida quanto são o ar e a água. É preciso ter esperança para lutar. O Dr. Bernie Siegel descobriu que podia prever qual dos pacientes com câncer apresentaria melhoras ao perguntar: "Você quer viver até os 100 anos de idade?" Os que tinham uma profunda noção de propósito de vida respondiam que sim, e eram aqueles com maiores probabilidades de sobrevivência. A esperança é resultado de se ter um propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. Mudanças maravilhosas acontecerão em sua vida quando você começar a viver com propósitos. Deus diz: "Sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem, planos não para causar aflição. Eu lhes darei esperança e um futuro promissor." Talvez você esteja com a sensação de estar enfrentando um problema insolúvel, mas a Bíblia diz: Deus é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir ou imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamentos ou esperanças. Conhecer o seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz.
O propósito é o padrão pelo qual você avalia suas ações, para saber as que são essenciais e as que não são. Basta perguntar: essa ação me ajudará a cumprir o propósito de Deus para minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce para fundamentar as decisões, dividir o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base nas circunstâncias, nas pressões do momento ou nas variações de humor. Quem não conhece seu propósito exagera nas atividades e isso causa estresse, fadiga e conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Vou ler de novo. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. Seu tempo é suficiente apenas para fazer a vontade de Deus. Se não consegue realizá-la por completo, significa que está tentando fazer mais do que Deus pretendia que fizesse. Ou possivelmente está se distraindo demais com programas de televisão. Uma vida dirigida por propósito conduz-nos a um estilo de vida mais simples e a uma agenda mais saudável. A Bíblia diz: a vida presunçosa e cheia de pompa é uma vida vazia, mas a vida simples e sincera é uma vida plena. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Mas como identificar o propósito de Deus para a nossa vida? Eu tô falando bastante disso na primeira live, tá? Que tá no meu destaque. Mas é basicamente você não olhar tanto para você, é basicamente você olhar em volta de você, onde que Deus me colocou, como é que eu posso ser expressão dele aqui, como é que eu posso trazer um pouco do céu sobre a terra, que é para isso que nós viemos. O nosso propósito se realiza uns nos outros, se realiza quando a gente se coloca a serviço, quando a gente usa os talentos que Deus nos deu, as características que Deus nos deu para produzir o bem. E se a gente não tem clareza disso, a gente fica tentando preencher vazios que não existem. E não tem problema também você talvez não ter clareza do teu propósito hoje. Também é sobre conviver com esse não saber por enquanto, mas se comprometer com ouvir, com observar, com aprender, tá? É uma construção. E também você pode vir fazer o processo comigo, né? Porque eu não posso deixar, né, de me colocar a serviço aqui. Eu mando uma mensagem depois. Conhecer o seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz que esforços e energias se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo. Henri David Thoreau observou que as pessoas vivem num desespero silencioso, mas hoje uma melhor descrição seria distração sem objetivos. Muitas pessoas são como giroscópios, rodopiando num ritmo frenético, sem jamais chegar a lugar nenhum. Sem um propósito definido, você ficará mudando de rumo, de emprego, de relacionamentos, de igreja, na esperança de que cada mudança seja definitiva ou preencha o vazio no seu coração. Você pensa, talvez seja diferente dessa vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. A capacidade de concentração pode ser verificada na luz. A luz difusa tem impacto e energia reduzidos, mas você pode concentrar o foco. Com uma lente de aumento, os raios do sol podem ser concentrados a ponto de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Quando a convergência da luz é maior, como raio laser, ela pode até cortar o aço.
Não há nada tão poderoso quanto uma vida direcionada, isso é, uma vida com um propósito. Os homens e as mulheres que mais influenciaram a história estavam concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto. Esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Se você quer que a sua vida cause impacto, dê-lhe uma direção. Pare de andar em círculos, pare de tentar fazer tudo. Faça menos, elimine até mesmo boas atividades, concentrando-se apenas no que for mais importante. Jamais confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Paulo disse assim: os interessados em tudo que Deus tem para nós devem se manter focados no alvo. Conhecer o seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada mais estimulante que um propósito claro. No entanto, a paixão se esvai quando falta propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Normalmente, é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos rouba o prazer, não o excesso de trabalho. George Bernard Shaw escreveu: esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como grandioso. Ser uma força da natureza em vez de um amontoado inconstante e egoísta de ressentimentos e lamentações, sempre reclamando que o mundo não se esforça para torná-lo feliz. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre a sua vida, mas é o que Deus diz. O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas, recordes são quebrados, reputações não subsistem e homenagens são esquecidas. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser o campeão de tênis da instituição. Ele se sentiu orgulhoso quando viu sua taça exposta no local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém lhe enviou o troféu pelo correio. Eles o haviam achado numa lata de lixo durante uma reforma na escola. James disse: um dia, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto no mundo para ser lembrado, você foi colocado aqui para se preparar para a eternidade. Chegará o dia em que você estará diante de Deus e Ele fará uma auditoria em sua vida, um exame final, antes que você ingresse na eternidade. A Bíblia diz: lembrem-se, cada um de nós comparecerá diante do tribunal de Deus. Sim, cada um de nós terá que prestar contas de si mesmo a Deus. Felizmente, Deus quer que passemos no teste, por isso nos deu as perguntas antecipadamente. Pela Bíblia, entendemos que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu filho, Jesus Cristo? Deus não irá perguntar sobre sua formação religiosa ou visão doutrinária. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você? Aprendeu a amá-lo e a confiar nele? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Uns pelos outros, né? Segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? Isto é, o que você fez com a sua vida, dádivas, talentos, oportunidades, energia, relacionamentos, recursos, enfim, tudo que Deus te deu. Você gastou isso consigo mesmo ou fez uso deles para os propósitos que Deus colocou para você? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo desse devocional.
A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. A segunda determinará o que você fará na eternidade. Ao terminar esse livro, você estará pronto para responder essas duas perguntas. Então, se você ainda não respondeu, não se preocupe, continue. Tema para reflexão: viver com um propósito é o caminho para a paz. É ou não é? Acho que ficou claro aqui, né? Versículo para memorizar: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Pergunta para meditar: na opinião da minha família e dos meus amigos, o que dirige a minha vida? O que eu desejo que dirija? Então a tarefa que eu proponho hoje para você é você fazer uma carta com a sua missão pessoal, olhando ao seu redor, o que Deus confiou para mim, onde que Deus me colocou, quem que eu quero ser aqui onde Deus me colocou, o que eu quero proteger, quais são os tesouros que me foram confiados, quais são as coisas que eu quero realizar, como que eu vou colocar aquilo que eu tenho de bom a serviço, do que eu quero me orgulhar de ter feito na minha velhice. Talvez você não tenha clareza para responder isso agora, e talvez essa clareza venha porque você sentou com papel e caneta, respirou e deixou fluir. Então essa é a minha proposta de hoje. Fez sentido, gente, a reflexão de hoje sobre o que dirige a nossa vida, o que está dirigindo a sua vida e para onde isso está te levando? Alguém quer fazer um comentário? Alguém quer fazer uma pergunta? Amanhã tem mais, nesse mesmo horário. Legal. Que bom. Gente, quem tá gostando da live, tira um print, compartilha nos seus stories, me marca, convida mais gente para viver essa experiência com a gente. Isso me ajuda a alcançar mais gente, a esse livro tão precioso alcançar mais gente, né? Muito obrigada por estarem aqui, por abrirem o coração, por viver essa experiência junto comigo, porque eu também estou vivendo esse devocional mais uma vez, estou abrindo meu coração junto com vocês. Essa é a pose, tá bom assim? Tirem aí. 3, 2, 1. Gratidão, gente. Então fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo no coração.